Olá, você já ouviu com certeza que o africano já se escravizavam uns aos outros antes da chegada dos europeus. Mas se eu te disser que isso é uma mentira, é apenas uma justificativa para não se responsabilizarem das atrocidades, ou melhor, da maior atrocidade do mundo que o mundo já teve. Pois essas afirmações se baseiam apenas nas abstrações e não olham a realidade como ela é e como a forma de organização social se demonstra, já que a escravidão não é um dado em si, mas sim uma organização que tem o seu processo histórico. Começou na Europa, teve em vários lugares, mas podemos colocar a Roma como um dos lugares importantes para compreender a escravidão. Tinha um modo de organização que era a nobreza e tinha as outras estratificações. Quer isso dizer que a nobreza que detinha o poder da terra. Você tinha que ter o selo imperial para conseguir ter terra. Ninguém tinha terra e todo mundo era escravizado. A escravização começou assim. Depois que se dissolveu essa ordem, que se perdeu, por exemplo, no terceiro século da era atual, a igreja, que já surgiu também nesse processo, que comandou o mundo, para ser mais específico, por mais de 1000 anos, também é fruto disso. Com o tempo, se mudou com a perda da organização social por invasão à Europa, ou melhor, a Roma, dos povos que eles consideram bárbaros, que são os gregos, se configurou de novo no feudalismo, que é uma organização social baseada também no mesmo modo de produção, onde tinha o senhor feudal e as outras pessoas ficavam com uma mínima parte para se alimentarem. O resto tinham que pagar o tributo para o senhor feudal. Esse modo de organização é o embrião do capitalismo, pois, nesse modo, o acúmulo é o principal modo de organização. E a opressão e a escravidão, porque você tinha que trabalhar para um senhor feudal, você tinha que pagar tributo, ela é o embrião da escravidão. Já no modo da África, como um todo, embora existissem algumas diferenças em alguns aspectos, mas havia o que era comum, que era um modo de produção comunal. Qual é a característica do modo de produção comunal? É uma característica onde não existia propriedade privada, o que é contrário no modo feudal e nobreza e capitalista que nós temos hoje. No modo comunal, você tinha como organização, todo mundo trabalha em conjunto, e a organização da sociedade, ela tem papel de todo mundo. Alguém vai dizer, a África então não tinha presos de guerra? Sempre tinha, porque não existe um lugar onde não havia guerra ou conflitos. Mas essas pessoas não eram escravizadas porque não havia pensamento de acúmulo, não havia essa opressão para que você trabalhasse para outra pessoa ficar e enriquecer, já que tudo é de uma comunidade. E não havia esse pensamento de acúmulo ou de propriedade privada. A propriedade era de todo mundo. Caso você fosse preso, por exemplo, você era vigiado e não havia, na maior parte da África, prisões. Você podia ser preso e ele era considerado um elemento integrante da sociedade, mas eles ficavam te olhando para te controlar. Mas isso não quer dizer que você não era destituído da sua humanidade. Não. O que é visto, sim, no capitalismo, feudalismo e na nobreza, que é o anterior ao feudalismo. Então, na África, essa ideia pode ser compreendida por meio de uma organização, porque o capitalismo ela é um modo de organização que bebeu das duas primeiras que surgiram na Europa, enquanto que na África
não houve esse tipo de organização, e nós podemos compreender isso de forma mais didática no livro de Walter Rodney, onde ele descreveu e denominou o livro como a Europa subdesenvolveu a África. Então, se você ouvir essa frase de novo, lembre-se, é uma forma de justificação da escravidão, porque culpabilizar quem sofreu é mais fácil do que responsabilizar aqueles que cometeram as atrocidades contra pessoas pretas.